Possível compreender a filosofia grega em 5 minutos. E por meio desse vídeo instantâneo, nós tentaremos encontrar o fio condutor, a coluna vertebral que sustentam a filosofia grega, pré-socrática, socrática, helenística, enfim. Esse fio condutor está na relação entre razão e paixão. É nessa relação que os gregos encontravam o sentido da filosofia como um conhecimento que ensinava o homem a viver bem, a viver a vida que valesse a pena. Bom, antes de entrarmos nessa relação, de onde vem a palavra razão? E o que ela significa afinal? A razão vem de dois termos, vem do termo latino ratio ou ratio e do termo grego logos. Ratio e logos significam a capacidade, a habilidade de compreender o mundo por meio da classificação, por meio da categorização, da separação, por meio da análise, por meio do cálculo, da medição. Ou seja, originalmente a palavra razão significa controlar a natureza interna de cada ser humano e a natureza externa. Controlar por meio de uma análise fria, objetiva, por meio de categorias, por meio de medições, de cálculos, enfim. Ela demonstra então, razão, um desejo do homem grego de controlar a sua natureza, de controlar a sua condição de existência. Bem, oposta à razão está a paixão, que se origina de dois termos, um grego e o latino, se origina do termo grego pathos e do termo latino passio. Pathos e passio significam deixar-se sofrer, sofrimento, sofrer, ser atingido passivamente. Passivo, passional, aquele sujeito que se deixou dominar, que se deixa dominar por um sentimento provocado por uma ameaça externa, por uma tragédia externa, enfim. Então, para o homem grego, essa relação estava muito clara no cotidiano de cada um. No dia a dia, você, estando vivendo em qualquer época, em qualquer espaço geográfico, está diante sempre de duas possibilidades de existência: a razão e a paixão. Para os gregos, a paixão significa um grande oceano, um oceano terrível, um oceano que tenta a todo momento se impor sobre o ser humano. É o oceano dos sentimentos, é o oceano das paixões como ódio, como tristeza, alegria, felicidade, medo, vacilação, enfim. É um oceano extremamente destrutivo. Mas como controlar esse oceano? É possível eliminá-lo? Não. É possível navegar sobre ele. É possível tomar as rédeas do seu próprio destino. Então o homem grego poderia muito bem lhe dizer, o homem grego antigo, que a razão se compara a um barco. Ou seja, você, de posse da razão, de posse desse barco, navega pelo oceano das paixões sem se deixar afetar por ele. As coisas acontecem em sua vida, mas você controla os sentimentos que elas geram, principalmente os sentimentos destrutivos. Como exemplo disso, vamos imaginar que você acabe de descobrir que é um grande corno. Além de ser corno, você perdeu o seu emprego. Além de ser corno e desempregado, aquele nudes que você tinha no seu celular, enfim, ele vazou. De repente, a sua ex-namorada, o seu ex-namorado, ele vazou e todo mundo agora ri de você. Corno, o seu nudes vazou, você está sem emprego e agora a razão diz, ou melhor, a paixão diz para você: se mate, não há outra saída. Diante dessa vergonha, diante dessa humilhação, se mate. Enquanto isso, a razão diz para você: controle essa grande vergonha que você sente, escreva um livro de autoajuda e fique rico. Em suma, a filosofia grega dizia que a razão deve navegar sobre as paixões.